Pelo convite, parabéns pelo convite excelente, congresso, conferência aqui da Ordem dos Advogados. O Dr. Júlio, na presidência do OAB, tem se mostrado com todo o seu conceito, claro que estamos aqui com debatedores, inclusive, tem se mostrado um parceiro realmente da Justiça e do Poder Judiciário. E, meio às palavras que Vossa Excelência disse ali, deu para entender também, nós estamos sendo vítimas de uns ataques, às vezes, ataques desmerecidos, ataques, às vezes, para que um único poder possa comandar um país, quando nós precisamos de uma democracia que todos comandem o país. E o Dr. Júlio tem se mostrado, junto com seus conselheiros, com todos os membros do OAB, um defensor daquilo que mais interessa realmente à própria classe dos advogados, que é a justiça. Eu vou passar a palavra aos debatedores, mas antes eu gostaria de cumprimentá-lo de coração, viu? E realmente chocou, E as coisas boas a gente leva no coração, não na lembrança. Tá? E como disse Vossa Excelência a respeito da montanha, que a pessoa enxerga a montanha e consegue ver a beleza nela, gostaria só de complementar com o Fernando Pessoa, que diz o seguinte, que a beleza, na verdade, é algo que não existe. Nós lhe damos o nome de acordo com aquilo que nós vemos. A beleza realmente é uma coisa muito mais interna do que externa. Eu vou passar a palavra aos seus debatedores, quero cumprimentar o Luiz Carlos Saldanha Rodrigues Júnior, que é conselheiro do OAB, o Dr. Alexandre Brandoloso, que também é presidente da Comissão dos Advogados Criminalistas do OAB, o Paulo Henrique Paixão, também conselheiro da OAB, e o Márcio Campos Vidal, conhecido, e também secretário-geral da ESA, da OAB. A ESA é a escola da OAB. Vou passar a palavra pela ordem de colocação aqui dentro, sem nenhuma... começando aqui pelo Dr. Márcio Campos Vidal, então, para que faça, querendo, algum questionamento ao nosso palestrante. Edilson Mogenô, bom fim. Primeiro, agradecer em nome de todos a aula que nós tivemos aqui. Poucas vezes é possível presenciar, escutar em um nível de intelectualidade que não é sempre que se tem à disposição falar sobre democracia, que muitas vezes se confunde muito a sua real profundidade, limitando somente a questão do sufrágio e disfarçando qual a sua real dimensão, que entre várias é viver em um estado onde se tem limites impostos pela lei. E vivemos um estado em que muitas vezes ele próprio não com a lei, no caso do sistema carcerário, em relação à execução das leis de execuções penais. Mas eu queria aproveitar o contexto e falar um pouco sobre essa questão do divórcio que existe hoje entre a academia, entre os intelectuais e as questões mais pragmáticas. E o Poder Judiciário, com toda certeza você conhece esse fato, até peço para que me corrija caso eu me equivoque em algum aspecto. Certa vez, no início do século XX, um historiador francês, Émile Hippolyte, se eu não me engano o nome, a tradução com certeza não é essa, a dicção, ele, atingindo a idade eleitoral facultativa para realizar o seu direito ao voto, ele se absteve de votar em uma eleição para a França. E perguntado, indagado, por que, apesar de ser tão politicamente engajado, sempre ser um estudioso do tema, não o faria. E ele disse que não se sentia com conhecimento suficiente para decidir o futuro da nação francesa com o seu voto, que isso é realizar a democracia. E ele passou a estudar a história da França e mais tarde escreveu uma das obras que ficou nos anais da sociedade francesa, onde se explicou desde a sua origem até a França contemporânea da sua época. E no Brasil nós temos muito essa questão de se opinar sem conhecer, de se discutir sem racionalizar. E na questão do judiciário também acontece a mesma coisa.
onde se tem um divórcio muito grande entre o que se fala na academia e se debate com o que se julga no dia a dia na rotina forense. E muitas vezes os debates, eles se reduzem a deslegitimar uma construção filosófica, racional de um instituto jurídico em razão de não ter aplicação prática. Então eu gostaria que você falasse um pouco dessa realidade que nós temos hoje, de dificuldade de aliar o que nós temos na academia e o que nós temos no dia a dia, e o Código Penal projeta uma grande realidade em relação a isso, que os maiores doutrinadores, chamados de clássicos, como por exemplo Miguel Reale, são os maiores críticos do projeto que nós temos hoje tramitando no Congresso, porque não se teve a racionalização necessária para um diploma de tamanha grandeza. Agradeço, Dr. Márcio, professor e advogado. Eu sempre disse que o homo jurídicos é uma conjugação, é um binômio do homo teoréticos com o homo práticos. Se você não avançar na teoria, a sua praxis vai ficar sempre acanhada e algumas vezes torta. Se você só avançar na teoria, você perderá a noção da realidade de tão extraordinário que você se tornará. Ao você conjugar este binômio, é o fluxo e o refluxo do que eu penso e do que nós professamos. É por isso que eu me identifico muito com o estado do Mato Grosso do Sul, no sentido de que aqui, por não ser ainda aquela aldeia que se agigantou, tal como a cidade de São Paulo, você ainda tem o canto do pássaro, a rua como a rua é, e não longe o mugir de um boi, mostrando como a vida é, antes dos artifícios que a vida moderna nos mostrou e que nos fez homens de plástico, afastados da realidade. Eu tenho pouco a acrescentar na questão do autor francês por você mencionado, onde ele corajosamente, certo ou errado, disse que não votaria porque não se julgava em condições de decidir dos destinos da França. Mas você me coloca um posicionamento do porquê deste divórcio da prática com a teoria. E eu digo, a coisa é muito clara, eu não sou um numeropata, eu não sou um doente por números. A coisa mais fácil, nestas épocas de campanha, é o vomitório dos números, feitos por rebater e bourgeois, para enganar os burgueses e chocar. Você nunca vai conferir se aquilo é verdade ou não é. Você aceita assim, garganta dentro, sem nenhuma mastigação, e quem souber manobrar mais com os números vai brincando. Pega a Folha de São Paulo de hoje e pega o Estadão. Um mostra uma vantagem da estatística recente do IBGE com relação a diminuir o nível de trabalho. Aliás, aumentou a oferta de emprego. É um jornal. O outro jornal diz, os empregos que aumentaram são da economia informal. Você pega, você escolhe com que número você quer manobrar e para que lado que vai soprar a biruta do teu avião. Para não sair ainda da França, um autor francês que eu venho falando, Um Mundo de Violência, ele diz, antes você tinha um tipo de violência. Quem falar que a violência não vai crescer hoje, está mentindo. Hoje você tem a violência, os conflitos intergeracionais, o aguçamento dos conflitos racionais, não bastasse os ideológicos, hoje você está tendo um problema pluridimensional e dá dados econômicos. Por exemplo, na França, na Europa, na China, classe média é aferível. Alguém só está na classe média se tiver do nível secundário para cima, nível superior, na economia formal de mercado. Você recolhe impostos, e eu sei que você é classe média porque você paga imposto. Você perdeu esse emprego, você arruma outro. Aí os dados são estarrecedores. O Brasil, o Chile, o México, aqui na América Latina, nós conseguimos inventar um novo conceito de classe média. Classe média aqui é pelo poder de consumo. 66%, e eu não sou numeropata, diz o autor, 66% da nova classe média do Brasil, da Bolívia, é uma classe média que veio pela informalidade, não recolhe imposto, não tem nível superior algum, e vai fazer assim, e vai ser mais uma causa de conflito no futuro próximo. A volatilidade. Você corre para cima e corre para baixo, você sai da 7ª fortuna do mundo, isso só acontece no país. Sai da 7ª para ficar devendo 1 bilhão negativo.
É uma coisa de maluco integral, não é economista no mundo para mostrar isso. Mas aí vem uma outra conta, que é mais impossível de ser feita. E aí os acadêmicos de direito vão me acompanhar no raciocínio. O nosso estudo é difícil? Eu me formei com 20 anos de idade, eu me lembro que era difícil estudar. É sempre duro estudar. Os espanhóis dizem, la letra com la sangre entra. Para aprender é difícil, vai ser com sangue. Mas era uma época que nós recitávamos muito a meritocracia. Aprendi com meu pai. Sua, rapaz, ganha um pão do suor do seu rosto. Hoje tem um discurso muito fácil imperando por aí. Tem que cair do Estado, tem que vir do céu, tem que ganhar na loteria, tem que nascer com habilidade futebolística, cantar bem ou dançar maravilhosamente bem, para você fazer a fortuna mais rápido, e não na meritocracia. Acadêmicos de direito, querem um aviso para o futuro? Vai lá. Se nós falávamos que, e aí respondo a sua pergunta, se nós falávamos que no Brasil é pela capacidade de consumo que você diz que alguém está na classe média e não por ter nível superior, a coisa ainda fica pior quando você fala em nível superior e por todos, a faculdade de Direito. Só no Brasil nós temos 1.300 faculdades de Direito aproximado. No mundo inteiro, somado todos os países, nós temos 1.140. O Brasil sozinho tem mais faculdades de direito e ainda empresta mais de uma centena para o resto do mundo. Enquanto a França, que tem academia de direito desde 1300 e pouco, tem 45, 46 faculdades, nós temos 1.300. A China é um país de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. A Índia, de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. O mundo tem 6 bilhões e tantos. No nosso Brasil, de grande extensão territorial, é 24 vezes a Alemanha. Mas ao mesmo tempo nós temos 20 vezes menos juízes, proporcionalmente, do que a Alemanha. Então vejam a mágica. Nós abrimos um balão gigante de aspas juristas, ao criar uma prova reputada difícil, porque entendeu que se cresceu demais a pretexto de democracia, foi se dando diploma, sem se dar mercado para todo mundo, e menos ainda conhecimento. A OAB falou do jeito que está, não dá, vamos fazer a parte antipática da história, vamos cobrar, ver se tem um mínimo de conhecimento para entrar. Então nós temos muito mais do que o mundo inteiro de faculdades de direito, nós temos per capita poucos juízes. Aí nós temos 30, 40 anos para uma sentença transitar em julgado. Ou nós não damos o poder suficiente para uma segunda instância do Estado. A coisa fica pendurada e você sempre consegue chegar em Brasília. Com os direitos mais estapafúrdios. Isto falta segurança jurídica. Então eu digo, adianta você se formar, ponto número 1. Ponto número 2, se você se formou e tem o conhecimento, ponto número 3, é hora de criar responsabilidade. Sempre deu exemplo, nós amamos a Estátua da Liberdade dos Estados Unidos, mas do lado daquela estátua tinha que ter uma outra, aquela com os braços abertos, uma outra com um olhar sério, seria a Estátua da Responsabilidade. Quando esses homens estão sentados aqui com as suas biografias, não caiu do céu. Ou vocês que têm uma história na advocacia, não caiu do céu. Não acorde cedo, não durma tarde, não se debruce sobre a musa chamada tênis para estudar e você morre de fome no próximo mês sem o dinheiro para pagar o aluguel do seu escritório. Não tenha coragem de estudar, espere cair do céu. Quando nós estamos aqui engravatados, autoridades, convidados, embelezados pela cidadania organizada e cidadã, significa que nós suamos o lenço e a camisa. O discurso que eu passo nunca foi discurso de covardia, nem nunca fui daqueles para dizer, como já vi muitos dizendo, é dificílimo, é impossível passar no concurso. Não. É difícil passar na OAB? É. É difícil passar no Ministério Público? É. Se você passa, passo. Você só tem que dar o seu melhor. A nossa lei é a lei do melhor esforço. Meu convite nunca foi para covardia, foi desafio ao progresso. E é por isso que eu sempre convido a juventude, que é para lá que nós vamos. Não se fala do passado, a não ser para elogiar quem morreu e a gente nem sabe o nome. Passar a palavra ao doutor Mouso, para fazer consideração, perguntas. Boa tarde a todos. Antes de mais,
mais nada, queria agradecer a oportunidade aqui da OAB, estar participando aqui desse enriquecedor debate aqui. Como dizia, hoje considero o maior tribuno de júri que esse país já teve, Valdir Troncoso Pérez. Há algum tempo atrás dizia que o Dr. Mongenor é sim o príncipe dos tribunais, uma pessoa educada, de uma inteligência jurídica fora do normal. Gostaria de parabenizá-lo, Dr. Mongenor, pela excelente explanação que deu hoje aqui a nós todos, uma aula de direito que nos deu aqui. Mas foi-se falado muito em democracia, justiça, direito. Nós, operadores do direito criminal, estamos sempre nos debatendo com a tal legislação do pânico, que infelizmente o nosso país é protagonista desse tipo que eu chamo de escória legal. E agora estamos às voltas aí com um novo instituto jurídico chamado delação premiada, que está agora aí na mídia. Eu gostaria que o Dr. Mongenor nos falasse aí qual é a sua opinião sobre mais essa legislação que reputo eu ser uma das mais antidemocráticas que nós temos aí no nosso ordenamento jurídico. Eu agradeço a sua brilhante colaboração como advogado criminalista que é, com a visão de realidade. A delação premiada, ela tem dois lados. Se me perguntar se eu sou a favor, eu vou responder como aquele personagem de Molière, Scaranello. Pode ser que sim, pode ser que não. É a melhor resposta que tem. O senhor é a favor? Pode ser que sim, pode ser que não. No que eu não gosto da delação? Aquilo que é a fragilidade do pressuposto ético. O Estado entra destruindo qualquer terreno de vínculo ético, ainda que seja dentro do mundo criminoso. Ele instiga a quebra do pacto que existe mesmo dentro dos malfeitores. E faz esta quebra do pacto, instiga isso, oferece um prêmio, a figura dos pentiti italianos, os arrependidos. Porque quando o cidadão vê que ele não tem mais saída, ele fala, agora eu entrego os parceiros aqui do mundo criminoso. Então há este pressuposto ético faltante na delação premiada. Pode ser que sim, porque já foi descoberto, e não sou eu a descobri-lo, que na criminalidade organizada, se o Estado continuar operando com os mesmos métodos que operava no famoso direito penal liberal, nascido das cinzas da Revolução Francesa, da prova testemunhal que se sujeita a ameaças e ao desaparecimento no crime organizado, se o Estado pegar os direitos e garantias individuais à máxima potência, sem fazer a flexibilização e a ponderação de valores, ele vai perder a guerra para o crime organizado como está perdendo. A posição é sempre subjetiva minha, posso estar errado. O que eu digo é que o Estado não pode ficar à mercê, mas não há dúvida que eu reconheço que há uma distinção basilar entre o criminoso ocasional, passional, circunstancial, aquele homem que um dia perdeu a cabeça, uma mulher perdeu a cabeça, cometeu um crime um contra o outro, um que atropelou o outro na rua, um que um dia fez uma bobagem monstra e aquilo foi uma ocasião na vida dele, ele se perdeu. Este é um processo penal. Não há dúvida que este modelo de processo penal para as organizações criminosas não funciona. No México, não há ofensa ao princípio da dignidade humana para os meus colegas do Ministério Público lá, quando eles aceitam se submeter ao detetor de mentira, para ver se eles não têm vínculo, se não estão sendo plantados lá numa área sensível. Você está sendo plantado pelo crime organizado lá? Não. Então vamos passar para o detetor de mentira. Não ofensa ao princípio da dignidade humana. Eu não me ofenderia. Por que se ofenderia? E eles passam e aceitam, porque lá eles penduram a cabeça de juiz e promotor, fazendo como faz o jihad, com o francês que mataram agora, com o italiano que teve a coragem de dizer para os seus assassinos, tirou ainda a máscara antes de ser esgorjado e gritou, vou te mostrar como morre um italiano. Na época que o homem ainda tinha a honra de dizer que até na morte ele tinha coragem de encarar o seu fascínio. Aqui nós ficamos cheios de dedos com coisas sérias. Ou esse país tem crime organizado e tem que ter medida séria
Ou não tem crime organizado? Eu penso que tem. E penso que esta gente faz desaparecer a testemunha no ácido. Sim, há crimes que faltou a materialidade porque desapareceu no ácido. Nem o cadáver para ser pranteado não houve. E você está brincando com que direito penal com isso? É interessante que um socialista como François Hollande manda bombardear e faz o mesmo discurso como o Barack Obama, dizendo contra coisas fortes, contra um caminhão na contramão a 1000 por hora, um ônibus na contramão e essa criminalidade. Você não pode ficar com o teu peito franzino, você vai ter que ser forte igual, senão ele te destrói. É o conceito da democracia. Os gregos diziam: trabalho para ter o ócio, para ter descanso, faço guerra para ter a paz. O mundo do crime encontrou aqui um paraíso. Existem paraísos fiscais, aqui é paraíso legal. Aqui dá um acordo agora, dá um acordo mais para frente. Aqui você pode ser processado um monte de vezes, condenado um monte de vezes, ter sido deputado um monte de vezes, no conceito popular, ter a ficha mais suja do mundo e ser, nas pesquisas de intenção de voto, o deputado federal mais buscado em São Paulo. Você tem condições de ser deputado federal aqui, como o mais votado do maior estado da nação, mas você não pode pisar em nenhum outro país fora que você é preso, porque a Interpol tem um mandado de prisão contra você. No país onde você deu cano, você é tratado como autoridade. E o exterior, que não tem nada a ver com os teus malfeitos, você não pode pisar. Alguma coisa está errada. Mas tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa que está profundamente errada. A questão do direito penal, meu caro amigo, eu digo o seguinte: não há por que a Ordem dos Advogados do Brasil se preocupar. Winfried Hasmer, da Escola de Frankfurt, dizia em 92, frequentando o Rio Grande do Sul, ele que é um liberal, ele dizia: o que a direita falava em direito penal? Lei, ordem. E a esquerda? Quando o crime começou a subir, a esquerda: olha, cuidado com as garantias individuais, olha, cuidado. Não sabia falar nada mais do que cuidado, cuidado. Diz Winfried Hasmer: o indúbio pro réu está se atravessando no combate da criminalidade contemporânea. Esses não são tempos de romantismos. Não foi aqui em Campo Grande que entraram dentro do escritório e passaram fogo com a faca no advogado? O presidente da OAB de Rondônia, que eu conheci de Cacoal, foi meu colega de faculdade. Entraram e fuzilaram ele dentro do escritório dele. E nem falam mais alto para não dar ideia para alguém que estivesse passando lá fora. Tamanha facilidade de se matar alguém aqui nesse país. Então a OAB não tem que se escandalizar com a discussão dos direitos fundamentais, com os direitos e garantias fundamentais. Não se trata de afronta alguma à democracia, se trata do momento que nós vivemos. Isso qualquer país democrático do mundo trata com a seriedade que precisa ser tratado e não com o divórcio da realidade que nós estamos tratando. O advogado criminal mais caro que a França já teve foi na época que a França tinha pena de morte. Claro, você pagava a tua vida para não morrer. Os advogados melhoravam o nível. Quanto que vale um advogado criminal hoje? Estamos de acordo que nós estamos baixando o preço? A pena, quando você não tem mais um, tem um defensor público. Todo mundo hoje tem condições de defesa e o Estado perde a força. Mas por este argumento argentário nós aumentaríamos a pena? Não. O que eu quero dizer é que, primeiro, não há divórcio entre realidade e mercado. Número 2, não há divórcio entre democracia e seriedade de direito penal. Foi o grande e um dos ideólogos da esquerda francesa, o sociólogo do século XIX, na França, dizia: em direito penal até o revolucionário é conservador. Não há, como professor, um advogado, que temer respeito às garantias fundamentais. Tudo bem, mas até aí você me falou igual ao princípio da dignidade humana. Qual é o nível do respeito? Eu não tenho que flexibilizar, eu não tenho que ter critério em razão do crime que eu investigo, senão nós vamos sair fazendo interceptação telefônica por discussão de homem, do marido com a mulher. Não, mas no crime organizado, sim. Tem que fazer. Não gostou? Não gostou, não se meta no crime organizado e cuida com o que fala ao telefone. Nada do que se fala ao telefone deve ser tratado se você não puder sustentá-lo pessoalmente. Senão, como diz, vai correr o risco de passar vergonha.
E é um momento difícil, é um momento que, se quem acompanhou um pouquinho a história do Brasil vai observar, houve uma época que a bandeira da ética e da honestidade era desfraudada em todas as eleições. Coitadinha, é como na Guerra do Paraguai, os paraguaios atirando, eu já com aquele pala em tiras, a bandeira está toda esfarrapeada, cheia de furo, não se levanta mais a bandeira da ética e da honestidade. Ninguém quer se comprometer nem com o discurso. Você promete o que vai fazer, diz um monte de coisa, entope os outros de número, mas uma coisinha tão simples, quer dizer assim: cobre de mim se eu lhe trair pela honestidade. Está faltando o homem. Neste país está difícil encontrar um peito que diga: eu posso bater e dizer, vou tratar da res pública e não vou tratar da res privada. Doutor Paixão, das suas considerações. Primeiramente, boa tarde a todos. Em nome do desembargador José Celso, cumprimento os demais componentes aqui. Palestra do doutor Edilson Mongenor, também cumprimento. Agradeço a oportunidade ao presidente da OAB, doutor Júlio César, pela honra de estar aqui aprendendo um pouco com o grande tribuno Edilson Mongenor. Também muito obrigado pela chance da Defensoria Pública, através do conselheiro que sou, estar presente aqui nesse evento, doutor Júlio. Parabéns por ter trazido, na minha opinião, o melhor tribuno aqui do Brasil. Fica até difícil para mim fazer uma pergunta, já que eu estava agora, sou bem sincero em dizer, estava agora pensando, o que eu vou perguntar? Primeiramente, o tema é amplo. Segundo, eles falaram tanta coisa interessante e com profundidade, que minha pergunta fica até, um critério não seria nenhuma pergunta, seria só uma colocação, porque se o professor Edilson chegar hoje aqui e não falar sobre o Tribunal do Júri, eu acho que estaria faltando alguma coisa, porque o doutor Edilson Mongenor é famoso aí no Brasil inteiro pela sua excelente atuação na tribuna do Popular do Júri, da qual eu também gosto e já fiz vários como defensor público. Muitos têm falado a respeito da colegas, tanto os advogados, defensores, promotores, que não concordam com as decisões do Tribunal do Júri. Mas eu achei bastante interessante do tema sobre democracia e justiça. Porque quando fiz vários júris, principalmente com a nossa cidade fronteiriça, ali com a Bolívia e com o Paraguai, e você via resultados surpreendentes com as provas produzidas nos autos, para ver que a democracia, ou seja, a decisão do povo era diferente, o que nos levava até ficar envaidecido em algumas regiões e na outra você via um resultado diferente. A importância dos valores sociais de cada região para julgar isso. Eu perguntaria para o senhor, gostaria que o senhor falasse sobre esse caminho que alguns trilham sobre a extinção, embora seja cláusula pétrea, do Tribunal Popular do Júri, porque muitos acham que é um teatro, do qual eu sou contra, e sim, de uma maneira de mostrar para a sociedade, para os seus pares, verdadeiro aquilo que é feito. E agradeço aqui de estar presente, com muita honra, estar hoje aqui junto com o senhor, doutor Edilson. Doutor Paixão, representando a Defensoria Pública, muito me honra e dignifica, e a sua colocação enobrece o nosso encontro de hoje. Dizer que o júri é um teatro é uma superfetação boboca. A vida é um teatro. Quando um homem morre, alguém já disse, morrem vários personagens. Se não fosse por outra razão, ao longo da vida, nós mesmos já mudamos tanto. O garoto que eu fui, aos 15 anos, aos 20, os sonhos que eu tive, aos 25, o que eu fui, o que não fui, dizia o Lao Tse, tudo isso sou. Os lábios que beijei, eu deixei de beijar. As conquistas que tive e as frustrações que carreguei. Nós somos muitos personagens. Alguns são exacerbamente hipócritas. Têm uma feição social e no seu íntimo são carrascos. Estão sorrindo aqui
Muitos ditadores fizeram isso. Batiam fotos com o nenenzinho no colo, acariciavam animais domésticos, e eram carrascos, e eram pessoas que a família jamais poderia suspeitar a enormidade psicopática que carregavam dentro de si. Dizer que o Júri é um teatro é falta de imaginação. Se você exercitar bem as dores do seu cliente, você é o melhor intérprete, o melhor ator, mas que não está criando um papel ficcional. Está experimentando uma realidade que é uma dor só dele. E você, com olhos de defensor, soube lê-lo, soube interpretar e soube traduzir. Se eu, como promotor, consigo enxergar a dor da viúva e da família da vítima desgraçada, por que é que eu sou do teatro? Eu estou experimentando uma realidade da qual eu não posso ser imune. Não sou homem de plástico, distante dela. É por isso que eu digo o seguinte: se esse país, porque o país não é um teatro, o país, teatro tem uma nobreza. O país hoje é um circo. É um grande circo. Se quisermos fazer um teatro à altura do país, ou do circo que nós vivemos, temos que trazer o criminoso de colarinho branco para ser julgado no júri. Porque enquanto o homicida mata um, o colarinho branco mata 1 milhão. Nós não tivemos época no Brasil em que o consumidor era levado ao júri, né? Acho que podia voltar essa época. Doutor Saldanha, por favor, com a palavra. Bom, uma boa tarde. Depois eu acerto lá fora. Doutor Edilson Bongenô, esses são meus alunos da Faculdade Estácio de Sá, e tenho a honra de aplaudi-lo essa tarde. E para mim é uma honra estar presente nessa mesa, nesse debate com o Márcio, meu amigo, com o Alexandre, com o doutor Ouro, meu paixão colega do Conselho. Todos nós nos sentimos honrados com as suas palavras, com a sua visita. Sentimos saudades quando o senhor demora tanto a nos brindar com a companhia. E é claro que nesse momento de felicidade, de regozijo, o doutor Júlio César com uma conferência maravilhosa, bem movimentada, temas palpitantes, e a sua exposição, vou confessar, eu fiquei emocionado, me senti novamente sentado nos bancos acadêmicos, vendo aquele professor, né, ditando a matéria de maneira assim tão pujante que me alçou. E hoje eu digo com todo o respeito que criminalista que sou, professora agora há mais tempo, mas como criminalista sempre fui espelhando nos grandes tribunos que busquei essa carreira, essa área do direito. E sempre tive, claro, dificuldades do Mogenô de enfrentar exatamente essa figura do teatro, de experimentar a dor do acusado, ou às vezes a dor da vítima, nas vezes que atuei do lado do Ministério Público. Também é uma paixão que guardo aqui no peito. E não encontrar eco na legislação, não encontrar no meu representante no Congresso Nacional a figura que gostaria que me bem representasse. Na verdade, doutor Mogenô, há poucos meses atrás eu ouvi de uma pessoa muito próxima a nós dois aqui que não se vence um aluno fugindo. Sua Excelência falou isso numa roda mais fechada, de que não se vence luta fugindo, que não se leva tapa na cara e ganha uma batalha. O senhor se lembra o senhor se recorda desse episódio. E nós, aqui em Mato Grosso do Sul, sofremos angustiados com uma eleição que se aproxima e que nós não conseguimos imaginar os nossos representantes nos representando. É tão difícil encontrar naquelas pessoas
que estão lá se dispondo a prestar esse munus público, e um munus importantíssimo, encontrar algum que nos mova ou demova a sair num domingo de manhã e lá apertar o botão, porque se fosse livre, não tivesse obrigatoriedade do voto, não tivesse consequência da nossa ausência, talvez metade dos nossos eleitores não comparecessem às urnas. Então, as minhas considerações, doutor Mogenor, é justamente buscar do senhor um lampejo de esperança por um Congresso Nacional que reflita melhor o futuro, que possa nos amparar no futuro e que nos mostre o caminho, ou que um Congresso Nacional que não seja escolhido simplesmente pelo voto, mas também pela competência intelectual, porque para ele só é exigido saber ler e escrever. E para um juiz, um promotor de justiça, é preciso conhecimento técnico aplicado. Dr. Luiz Carlos Santini, desembargador, dizia nas aulas, nos bancos estudantis, na Escola Superior de Magistratura aqui, no Mato Grosso do Sul, que para ele o ideal era que o magistrado fosse primeiro advogado ou promotor de justiça por uma década ou mais, antes de ingressar à magistratura, porque aí sim ele teria vivenciado, experimentado todos os lados e dizendo que o advogado precisava exercer a advocacia por essa década antes de se perfilar no concurso da magistratura. E nós encontramos uma magistratura cada vez mais jovem, uma magistratura cada vez menos intelectual, aliás, menos inteligente e mais intelectual. Gostaria que Vossa Excelência tecesse algumas considerações sobre essa realidade. Primeiramente, quero me dirigir ao Dr. Júlio César, presidente da UAB, pelo convite que me foi feito, cumprimentá-lo pela excelência da organização, vejo o nível dos palestrantes, da mais alta estirpe, e homem qualitativo que eu sou, vejo a qualidade do auditório das pessoas que inteligentemente aprendem o objeto do nosso diálogo. A minha inteligência consistiu agora em, não sabedor a razão do aplauso, mas aprendendo a andar com a maioria democrática, logo me engajei a ela e aos seus alunos, né? Aplaudi conjuntamente. E não há razão outra para quando os alunos aplaudem, a não ser eles admirarem o professor, a menos que tenham prova na manhã seguinte. A questão da política não é difícil da gente decodificar em uma palavra. Existe uma grande cultura nacional. Existem as subculturas. A literatura é uma subcultura, a política é uma subcultura, a música é uma subcultura, tudo é fruto de uma cultura nacional. Não existe uma alta cultura nacional hoje. Como é que nós vamos comparar as redações dos jornais de hoje com uma época onde havia um Otto Maria Carpo, onde havia um Paulo Francis, onde havia o nosso poeta mineiro lá do Caminho de uma Pedra, o Drummond? Como nós vamos comparar? A política é um subproduto da cultura. Nós só vamos tirar o país que nós estamos, eu não vou falar da economia não, cada um vende o peixe que quiser na economia, cada um compra do jeito que quiser. Não cometeria jamais o desatino, nem por linguagem cifrada, de dizer o que eu penso, porque penso. Ainda que me custe. Mas por pensar, paga o imposto do pensamento. Onde é tão mais fácil você não pensar e ir amestradamente no caminho do sucesso fácil. A ausência da alta cultura produz o subproduto e esse desencanto. Mas aí vem uma paz de consciência para a gente. O fenômeno não é brasileiro. O fenômeno já é mundial. Como nós vamos comparar no velho mundo o nível dos políticos de hoje com aqueles homens que tiveram à frente daqueles países, vamos lá, até a década de 70? Como vão pegar o Charles de Gaulle na França da Resistência, o Winston Churchill da Inglaterra, comparar com a atualidade, com todo respeito ao galicismo e ao anglicismo? Como é que eu vou comparar a Alemanha do seu passado áureo? Tudo bem que tem países que saíram de uma ditadura, mas aí eu nem conto, como a Espanha, está numa democracia, mas está numa desgraça total também.
Não vou nem contar. Eu quero dizer que a estatura do homem político mundial baixou. E alguém me dirá: mas então qual é o nosso problema? Não, o problema é meio mundial. Para quem lê a história e conhece, vai ser aquela conversa do monge com o filósofo. Ou do monge com o executivo. O monge ou o filósofo diz para o executivo: da idade da razão para cá, o que é que vocês fabricaram? Liquidificador, máquina de lavar roupa, Sputnik, na época dos foguetes Sputnik. Vocês dividiram um átomo, fizeram aquilo, e vocês estão com depressão, vocês estão tristes, vocês não cuidaram do espírito das coisas simples. É Aristóteles outra vez, mas são tantas as coisas que existem no mundo, das quais eu não preciso. Nós criamos hoje uma estrutura mental mundial, e foi um discurso que veio do materialismo, tudo era economia, tudo. Não tinha que se cuidar das coisas do espírito, tinha que se cuidar só das coisas da aquisição da matéria. Este novo homem que surgiu é este homem do conflito, é este homem que ele é momentista, circunstancial. Ele não entrou na política às vezes para cometer o crime, ele entrou por vaidade. Lá dentro ele achou a via fácil e entrou e cometeu o crime. E aí, eu fiz uma pesquisa, que a única pesquisa que eu acredito é que eu faço. Não acredito em nenhuma outra, mas nenhuma outra. Mas fui eu que fiz, desculpa, não fui eu. A minha, eu saio perguntando: por que você vai para a política? Por quê, por quê, por quê, por quê? E nas respostas eu decodifico, ainda que corra o risco de mal interpretar. E aí eu pergunto para o teu irmão, para o teu primo, para o teu amigo: por que ele foi? Por que ele foi? Por que ele foi? 90 e pouco por cento me dizem: vaidade. Tudo bem, vanitas vanitatum, tudo é vaidade. Se não houvesse vaidade no mundo, nós estávamos perdidos. Mas há uma diferença sutil entre a vaidade e o orgulho. A vaidade é muito mais uma coisa física. O orgulho é muito mais uma consciência. Eu vou ao terceiro momento, que é o que está faltando hoje na política. É o que dizia Jang Tong: honra. Honra é a vontade de ter a estima dos outros. Meu Deus do céu, se acontecesse comigo uma desgraceira política, como acontece com os outros, de num dia o homem está aqui estampando as páginas da autoridade, no dia seguinte é página policial, no fundo do abismo, não sei se a resposta que Getúlio Vargas deu para a história dele não seria nem correta, porque um homem sem honra, na minha concepção, é difícil de viver. Não obstante, o material de plástico da contemporaneidade permite que o cidadão se candidate na eleição próxima, se recandidate, diga que tudo não passou de um ledo e engano, e que nós continuamos tudo como Dantes era. Eu não tenho muito mais a acrescentar a este belo cenário que a Ordem dos Advogados do Mato Grosso do Sul construiu sob a gestão de vocês, entre lutas, tempestades e trovoadas, mas com a coragem de buscar a luminosidade. Eu gostaria de encerrar minha participação só, como fez, encerrando a sua participação no mundo, um modesto poeta nordestino do estado de Pernambuco, cujo nome me falece neste momento. Morreu há poucos dias. Não é esse. Não, ele é menor e é maior, porque Ariano Suassuna não era exatamente um poeta. Este é tão poeta que do nome eu esqueci, mas da poesia eu me lembro. Ele diz: 3 coisas me deu Deus, valiosas, e eu agradeço: o chão que eu piso, a viola para o peito, e este castelo de sonho que há de cair depois de feito. Muito obrigado. Logicamente eu faço isso com o presidente aqui, que a ordem que agradece, né? E realmente eu entendi o porquê que o senhor citou Gladstone no começo das suas linguagens, um dos maiores parlamentares da Inglaterra, e que tinha um discurso belíssimo com você mesmo. Parabéns. Dr. Corregedor recebe nesse instante um presente como lembrança pela participação neste evento. Tratando-se de uma arte da comunidade indígena de Mato Grosso do Sul, em Cabaça. Avisamos a todos que nós daremos, segundo pela organização, daremos sequência.